Vamos começar então. Ela é uma mulher que ajuda mulheres a ser melhor a cada dia, a descobrir o seu propósito, a descobrir os seus talentos, a descobrir o seu papel dentro do lar. E a gente não está falando do movimento feminista ou de um movimento ideológico, a gente está falando de pessoa de verdade, de uma mulher que é mãe, que é empresária, que é ser humano, assim como você que nos assiste. Eu estou falando de Bel Helt, que está aqui com a gente hoje, para o nosso primeiro episódio dessa nova temporada de A Mente Pode. Então, se liga, vem com a gente que o Mente Pode estar no ar. A mente pode. A mente pode. Mente pode. Vamos lá, então. Seja bem-vinda. Ó, Bel, fique à vontade. A ideia é que seja um bate-papo, então esquece os microfones, até porque são cenográficos. E é pra gente lembrar que é um podcast que tem pessoas ouvindo a gente, mas que eu acho que vai ser um bate-papo igual a gente estava tendo agora há pouco, antes de ligar as câmeras, para as pessoas entenderem melhor a sua visão de mundo, o que você tem para trazer para o mundo e como que elas podem aprender já colocar em prática aí no dia a dia algumas dicas, alguns insights que a gente vai tirar aqui. Bom, gente, por que que eu escolhi a Bel em primeiro lugar? Tem alguns colegas já em vista, então, para você que está assistindo um pouquinho atrasado o podcast, você já vai ver aí o enfermeiro Sérgio, que é especialista em saúde da criança. Então, para você que é pai e mãe, assista. Temos também aí Aí, eu já esqueci o nome. Como que é o nome da colega lá mesmo? Da sua amiga? Alcilene? A Lu. Temos a Lu, que vai gravar com a gente, mas que possivelmente quando você ver esse episódio já vai estar no ar também o episódio da Lu, que ela é pedagoga, vai falar um pouquinho sobre emoções das crianças, sobre como os pais participam da gestão emocional, da educação dos filhos dentro de casa. E hoje estamos com a Bel, por quê? Porque eu acho que tudo começa na figura da minha opinião como homem, eu estou no meu lugar de fala, na minha opinião, como homem, da figura mais importante do lar, que é a mulher. Porque o homem, ele é o provedor, né? Ele é o cara Sim. que vai trazer o... Vai pra mata, vai desbravar a mata, vai achar a caça, vai matar a caça e vai trazer pra dentro de casa. Só que aquela carne, ela só vai ser um alimento de verdade se ela passar por uma mão de uma mulher. Então não faz sentido o trabalho do homem se não tiver uma mulher de verdade, ombro a ombro, lado a lado com ele. Que a Por mulher, isso, ela transforma, né, Thiago? ela Fala, transforma. ele traz, ela transforma, ela nutre, ela gera. Então, eu acho que tem tudo a ver, né, com o trabalho que hoje você desenvolve, porque a mulher, ela tem um papel principal nisso, É né? E eu verdade. tô muito feliz de estar aqui, né, com você, inaugurando esse projeto, que eu sei que vai alcançar muitas vidas, vai alcançar muitas famílias. E então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu quero que você fale um pouquinho quem que é a Bel Helt. Bom, a Bel, né? Bel Held, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empreendedora, mas eu gosto de dizer assim que eu sou filha amada do rei, né? E eu sou luz e sou ponte. O que que é isso, né? Eu sou luz para ajudar a iluminar o caminho das pessoas que chegam a mim. Eu falo que Deus ministrou isso muito forte no meu coração. E eu entendi essa missão, e não importa em qual papel eu esteja fazendo. Quando eu entendo que eu sou luz, eu vou iluminar, né? E numa fase da minha vida, o Senhor também ministrou sobre o ser ponte. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu me apego muito às pessoas. E o que que acontece? Quando a pessoa chega a você e você ilumina o caminho dela, ela passa por você e ela vai. E eu sofria. Eu sofria com isso. Eu falava, nossa, a pessoa foi embora. E aí Deus falou assim, filha, porque você é ponte. E as pessoas não ficam paradas em cima da ponte, elas passam por ela para chegar no propósito. E então, assim, eu gosto de falar que eu sou isso, sou tudo isso. E um pouquinho mais, né? Gente, olha, você sabe que tanto eu quanto a Kate que tá nos bastidores. A Kate, dá um oi pro pessoal. Oiê. Quem não conhece a Kate ainda, ela é a menina do cabelo azul. Mas por enquanto vocês não vão ver o cabelo dela. Bom, a gente sempre fala isso, né? Como que às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, que passa pelo nosso caminho, contribui com a gente contribui com ela e depois vai embora. Mas eu nunca tinha pensado nisso como ponte. Qual que é a função da sua como ponte? O que que você acha assim? Minha função como ponte É, porque a é. gente sabe que é levar em algum Sim, lugar, sim. mas na prática, assim, Eu com as acho que mulheres que é. você Com as atende. mulheres, eu vejo muito isso, assim. Antes as pessoas chegavam em mim e falavam assim: eu não sei o que você tem, mas eu sinto que você tem algo que vai me ajudar.
Aí eu ficava assim, meu Deus, né? Às Por vezes a quê? pessoa vinha e eu não entendia. E aí, quando Deus foi ministrando isso sobre ser essa luz, sobre ser essa ponte, eu fui entendendo. Porque a função da ponte, ela é justamente essa. A pessoa, às vezes, ela olha lá e ela fala, nossa, olha que lindo, eu queria chegar lá. Meu objetivo é estar lá. E aí ela não sabe como fazer. E aí a ponte, ela é o quê? Ela é a ferramenta que te dá acesso. Então você vai caminhando por ela, você sente segurança, você se sente acolhido, você consegue ver a direção que você está caminhando. Então a ponte, ela é tudo isso, né? E a pessoa vai. E aí quando ela vai, né, eu falo assim, como ponte, hoje eu consigo olhar e celebrar. Porque ela cruzou o caminho. De certa forma, ela precisava passar por mim, né? Senão ela E não ia senão alcançar. ela não ia alcançar. Então, eu falo que foi quando Deus me ressignificou isso, as pessoas irem. Quando a gente, para quem não sabe, né, quando a gente abriu o serviço do Clube da Mente Kids, então já existia o Clube da Mente, eu já fazia terapia, já tratava de família, de saúde mental, mas quando a gente decidiu abrir o Clube da Mente Kids, eu procurei parcerias na nossa cidade e a parceria que Deus me mandou foi essa ponte. Então Amém. você foi ponte na nossa vida. Eu Que queria bênção. agradecer, que a Bíblia fala pra gente dar honra a quem tem honra. Então um pouco de te escolher para ser o primeiro episódio foi uma questão de dar honra a quem tem honra, porque você vive isso que você fala na internet, que você ensina na internet, é real. Para quem te conhece, não é só um personagem. E aí entra uma questão, né? Porque a gente vê tanta coisa falsa hoje na internet, pessoas que vendem o que não são, realidades que nunca viveram. E eu acho que falar com alguém que é de verdade, por isso que eu fiz aquela introdução e falei, ó, essa pessoa é de verdade, ela é isso aí, é uma mulher normal, é palpável, é de carne e osso, e ela pratica isso na casa dela, né? A gente tem, tanto eu quanto a Kate, a gente tem o privilégio de conhecer essa família e saber que é real na vida deles. Então, quando ela põe na internet que ela tá montando a mesa, é porque ela monta a mesa, não é porque ela tá fazendo um videozinho pro Instagram, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Então ela foi ponte pra gente. Só que uma coisa que me chamou a atenção quando você falou ponte, a gente nunca tinha falado sobre isso, né? Não, ó, É esse que é um pra assunto mim que não tava nem na pauta, nem hein? tava na pauta. É porque pra mim assim, tem Ah, tanto tipo, quando você pensa ponte, né, minha cabeça já viajou. Tem aquelas pinguelinhas, né, que dá pra você até passa, mas passa com sim, medo de cair. Tem umas que é mais estruturada, mas te dá medo, e tem ponte bem estruturada. Como que é o peso de você? Porque a ponte ela carrega o peso de quem passa por ela. Como que é esse peso? Como que você se mantém como mulher com uma estrutura forte, se mantendo dona de casa, se mantendo mãe, se mantendo esposa e se mantendo empresária e no mundo empresarial sendo ponte? E eu acho que é o ministério também, né? sim, eu acho que é o chamado, É né? um Deus te chamado. chama para esse propósito. E quando ele te chama, ele coloca dentro de você as ferramentas que você precisa para esse tempo. É verdade. Né? Então, quando você traz assim, existem vários tipos de ponte. Sim, e assim, você vai ser a ponte que aquela pessoa que chegou até você precisa que você seja. Eu vejo isso, porque o chamado ele é isso. Não é sobre você, é sobre aquilo que Deus colocou em você. E às vezes, você ser uma ponte que balança não significa que você é fraco. Mas talvez que a pessoa que está passando por ela precise aprender a vencer o medo. Exatamente, né? Então é sobre isso, né? Embora eu não te veja uma ponte que balança, não. Talvez você se veja, né? Entre quatro paredes. E como assim, é uma missão, pesa pra você? E como Deus tem te fortalecido pra isso? Eu vejo que, assim, Thiago, a gente vai entendendo ao longo do processo a nossa missão, nosso chamado. E esse ano eu vou fazer 40 anos, né? Estou aqui no Ah, mês que eu faço 40 anos, dia né? 16. Dia 16 de julho. E eu falo que todo esse período me fez entender um pouco isso, né? E me fez me fortalecer em cada papel, né? Eu sempre trago, assim, foi algo que o Senhor trouxe ao meu coração um tempo atrás, que existem três lugares que a gente empreende, né? O primeiro lugar é como mulher, né? Então é você, porque quando a gente, né, fala, né? Caso você vai andar de avião, máscaras de oxigênio caiam ao seu lado, né? Isso. Coloque primeiro a sua máscara, depois ajude crianças e idosos. Então, assim, você precisa estar bem. É o que E você aí, chama de CPF nas redes sociais. exatamente, é Eu sou o você CPF. cuidar do CPF antes do CNPJ. Entender isso. E assim, como mulher, três esferas: corpo, alma e espírito. Não tem como você cuidar de uma única coisa. Porque não, as três coisas estão interligadas. Então, eu preciso cuidar
né, do meu espiritual, eu preciso estar conectada com Deus, que é a fonte, né? Eu preciso, independente de religião, você tem que estar conectado, né, com esse ser maior que te formou, que soprou vida em você. Até porque eu acredito, e aí, como neurocientista, eu tenho um lugar de fala Sim, para falar sobre isso. O ser humano acaba quando ele acha que ele cresceu o suficiente, que ele é maior, né? Se a gente não entender que a gente é pequeno, e que tem algo maior para ensinar a gente, para direcionar a gente acaba ali, se paralisa ali. sim. Então, assim, o espírito, depois o corpo, que é o seu físico, e aí você precisa entender, né, que aí entra o quê? O que você come, o que você, né, como você se ativa fisicamente, né? Então, é várias coisas. No físico, nós estamos no mundo físico. Então, assim, se eu não entender que eu preciso nutrir isso aqui, não vai rolar, né? E aí depois eu trago, né, pra mente, né? Que Sim. é corpo, alma e espírito. A alma é o emocional, que é o que você domina muito É, bem. eu falo que a mente é o que liga o espírito na. O corpo é físico, é essa carne que um dia vai morrer. O espiritual é o que fica, que é eterno, e a alma é o que liga o espiritual no corpo físico, né? Então, Como que o espiritual age no sim, nosso, nessa matéria? É exatamente. através da alma, através do cérebro, é uma conexão. E eu acho muito interessante porque assim, eu fui criada, né, num lar cristão, e tal. Então assim, eu sempre tive o pilar da fé muito ativado. E conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo uma coisa que às vezes as pessoas dentro do cristianismo têm aquela certa barreira, que acham assim que tudo é espiritual e não é, né? Ah, eu vou orar. Sim, nós temos que orar, mas nós precisamos agir e nós precisamos blindar a nossa mente. Uma vez me perguntaram, e eu trabalho em emergência também, eu tendo muita crise convulsiva. E aí uma pessoa de uma determinada religião me perguntou, falou, quando a pessoa está convulsionando, ela está possessa pelo demônio? É o diabo que faz aquilo? Eu falei, olha, possessão, né, assim, dependendo da religião, cada uma vai ter um conceito disso. O que eu posso falar como enfermeiro, né, como especialista em saúde mental e como cristão, porque eu acredito em Cristo, eu acredito Aham. no que ele ensinou pra gente. Eu acho que assim, não importa se o diabo ou o mundo espiritual tá dentro de você ou tá te influenciando por fora. Tudo tem interferência espiritual. Talvez, e a gente sabe que neurologicamente não tem nada a ver com o mundo espiritual. A pessoa convulsiona porque o cérebro dela cria um choque elétrico lá, é uma desorganização do cérebro, e ela tem toda aquela reação física que é feia e assustadora para quem vê, mas é Uhum. só o cérebro fora de controle. Agora, por que que ela chegou àquilo? Muitas vezes ela chegou àquilo porque ela começou a se alcoolizar e o álcool desidrata o cérebro. E ela começou a se alcoolizar porque o casamento dela estava destruído. Sim. E o casamento dela estava destruído porque um dia essa pessoa traiu a esposa. E ela traiu a esposa porque um dia ela viu frieza dentro do lar. E essa frieza veio porque talvez ele priorizava o trabalho. E ele priorizava o Exatamente. trabalho porque talvez ele tinha um medo de não sustentar a família. Então, uma E coisa vai esse puxando a medo de não outra. sustentar a família, às vezes foi um amigo que falou, ó, nós estamos num país em crise, hein? Cuidado que você vai passar fome, você tem filho para criar. Então, às vezes começa lá atrás, e na hora que essa voz entra, né, na hora que a gente permite que o passarinho faça ninho na nossa cabeça, e aí que tá o mundo espiritual. Às vezes é sutil. É A sutil, gente fica tão exatamente. preocupado se a pessoa tá possessa pelo demônio, mas na verdade Exatamente. é tão sutil e entra e destrói a gente aos pouquinhos sem nem perceber. Exatamente. E E um negócio interessante que a gente estava ah, comentando aqui antes de gravar. Sempre começa pela família. Você destruindo a família, você destrói o resto. exatamente. É uma estrutura, é a primeira instituição, né, que foi constituída por Deus, né? É a família. E a gente vê isso, né, claramente sendo destruído, né, e distorcido constantemente. É por isso que eu trago isso. O primeiro lugar que ela empreende é nela, como mulher, depois é no lar, né, como esposa, como mãe, como dona de casa, como administradora, como guardiã e intercessora do lar. E esse lugar que é o segundo, antes de você empreender de fato um negócio, né, na sua empresa, enfim, no seu profissional, esse lugar é o lugar onde está sendo mais negligenciado. Principalmente agora, assim, quando, né, quando a gente vê assim nessa era do empoderamento louco, a- o que que é falado pra gente, né, como mulher? Ó, você tem que ir pra fora, você tem que crescer lá fora, você tem que fazer acontecer, porque quando você tá dentro, você é desvalorizada. Isso que você faz não tem valor. E eu falo que, assim, é muito perigoso a gente deixar que isso entre na nossa mente e no nosso coração. Por quê? Eu acredito que a mulher pode crescer sim, ela pode ter cargos muito bons, assumir papéis de excelência profissionalmente, mas a gente não pode negligenciar o nosso papel e a nossa missão dentro do nosso lar. Então a ideia, assim, é não ter um extremo. Por exemplo, Exatamente.
A mulher ela não precisa deixar de ser esposa e deixar de ser mãe para ser empresária. Não, E ela aí você pode me fala, encontrar um caminho do meio. eu falo que eu costumo ser o advogado do Ah. diabo. Ai, meu Deus. Ó, e dá tempo. Porque assim, a mulher já faz tanta coisa dentro de casa, ou Uhum. então quando empreende já faz tanta coisa na empresa. O homem ele só tem que empreender, é muito mais fácil pro homem. Sim, eu acho muito legal você trazer isso, Thiago. Por quê? Esse foi um grande dilema na minha vida por muito tempo. Eu fui criada, né, por uma mulher muito forte. Ó, eu vou fazer 40 e eu falo assim, que essa faixa dos 35 aos 45, como onde eu estou, é a faixa que a gente foi mais contaminada. Como assim, Bel? Calma, calma. Calma. É porque assim, é a faixa aonde a gente foi criada por essas mães fortes, né? Que veio e falou assim, ó, vai, acontece, não dependa de homem e tal. Eu cresci ouvindo isso. E a gente sabe, né, que É. você forma uma crença. Talvez por uma frustração pessoal Sim, a dela, minha e a mãe mãe ela é pensa o melhor isso. pra filha, né? Então, Não é assim, uma eu falo assim, não é maldade. por mal, são as experiências que elas tiveram. Então, são mulheres que muitas vezes, né, lá atrás, as nossas avós e mães e tal, elas, né, foram oprimidas, às vezes apanhava, né, tinha uma outra realidade, né? Então, elas criaram as filhas para estudar, para serem profissionais e tudo. E aí eu cresci ouvindo isso. Então, eu cresci para ser independente. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a desenvolver tudo muito cedo. E aí, o que que aconteceu? Quando eu decidi casar, né, eu olhava pro meu marido e falava assim: nunca que eu vou depender dele. Vou ganhar mais que ele. Inconsciente. Eu não falava isso pra ele, mas eu pensava isso. Então, assim, dentro do meu relacionamento, eu sempre fiz isso. Eu fui lá, eu fui trabalhar, eu fui estudar, eu fui desenvolver. E assim, e eu olhava pra ele, se ele tivesse crescendo profissionalmente, eu queria fazer mais. E aí eu, nem que isso me Era quase custasse. uma inveja dentro do lar, assim, tipo, Vamos ele não colocar, pode ser é maior do uma que eu. competição? Uma Porque competição. assim, é aquele orgulho da mulher de querer ser maior que o homem. Isso era inconsciente, eu não tinha consciência disso. Só que eu agia dessa forma. E eu me lembro que um dia ele virou pra mim e falou: amor, ei, eu não sou seu concorrente, eu sou seu parceiro. Gente, eu não tô fugindo do que ele me perguntou. Ele falou: se dá pra conciliar. É que eu quero fazer um contexto aqui pra vocês entenderem o porquê dá, É que uma né? pergunta parece simples, mas é complexa, Sim. né? Então, assim, e aí ele falou isso pra mim, não sou seu concorrente, sou seu parceiro. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa de errado, mas eu não conseguia enxergar o que era. E assim, e dentro disso eu fui crescendo, fui desenvolvendo e tal. Trabalhei em grandes empresas, né? Fui diretora de uma multinacional, cresci tudo, né? Ganhava muito bem. E assim, negligenciei tudo, 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 tudo. Aí assim, eu não fazia nada, porque eu tinha esse pensamento inconsciente coletivo que no lar eu sou desmerecida. Então, assim, eu não quero cozinhar. E eu falava pra ele assim: eu não sei cozinhar, eu não sei, eu não gosto E e eu eu não não vou nasci pra aprender. isso. E aí eu falo, gente, hoje eu olho e falo assim: que vergonha de mim que eu falava isso mesmo. Porque eu pensava assim. Porque eu achava o quê? A gente não escuta assim: tempo é. O que que a gente escuta? Dinheiro. Tempo é dinheiro. Tempo é E quando eu dinheiro. penso assim, olha que muitas vezes o inimigo faz a mulher pensar: se eu tô dentro de casa, eu não tô ganhando dinheiro. Automaticamente eu tô perdendo tempo. E você vê que hoje a gente vive, tá começando, né? Nós estamos gravando em 2025. Tá Uhum. começando o pessoal a enxergar um outro lado, que não é um excesso de trabalho que te faz ter dinheiro. Não é sobre isso, É. Não né? é E você trabalhar sim, 12 horas por dia, se matar de trabalhar que faz tempo. É muito mais um trabalho estratégico, com propósito, com exatamente. resolutivo, do que o excesso braçal. E aí eu pensando dessa forma, toda vez quando eu tinha que fazer algo em casa, o que que eu pensava? Poxa, vou ser desvalorizada, né? Toda vez que eu tinha que fazer algo em casa, eu pensava, né, isso aqui não vai pôr dinheiro no meu bolso. Tempo é dinheiro, eu estou perdendo tempo. Né? E cada vez mais pensava isso. Então, assim, eu não cozinhava, eu não gostava de organizar as minhas coisas. E eu falo assim, negligenciei muitas coisas. Eu quase perdi meu casamento por causa disso, né? Por quê? Porque eu tinha esse orgulho mesmo. Então, eu falo que foi um orgulho que foi criado através de crenças, né? Que não era a minha realidade, mas eu trouxe para mim. E eu, misturado com esse empoderamento feminino doido, é, quase perdi meu casamento. Né? Eu falo que eu só não me separei porque Deus colocou na minha vida um homem que teve muita sabedoria para lidar com tudo isso. É, Deus constrói as tampas Porque para as panelas. é, dá para conciliar? Dá.
Só que eu preciso ser estratégica e eu preciso reorganizar as minhas crenças, aquilo que eu acredito e aquilo que é minha prioridade. Ó, vou pensar assim, ó, para uma mente prática, para o dia a dia, para a mulher que está assistindo, falar assim, então o que que eu tenho que fazer? Porque assim, o que a gente ouve hoje, você vai assiste uma palestra ou vai num treinamento de um coach, ele vai falar o quê? Que você tem que trabalhar de dia e de noite para você ter o lucro no futuro e que você tem que cuidar da sua aparência, você tem que vestir a melhor roupa para você acessar os melhores lugares e você tem que fazer das tripas coração, né? Fazer o intestino virar vida para você conseguir sobreviver e fazer o seu negócio render, porque lá no futuro você vai ter um lucro. Só que, por outro lado, se a gente for seguir isso, você não tem tempo para casa. E o que você está falando para mim, o que que é? Não é o excesso de trabalho fora do lar. E, por outro lado, eu entendo também que não é o excesso dentro do lar. Sim, é um É, equilíbrio. é assim, como pai, e aí talvez a Kate também sinta isso, né? Como mãe, a impressão que dá pra gente é que tudo que a gente faz dentro do lar é pouco ainda, né? E as crianças sempre cobram. Meu filho, esses dias eu tava lá trabalhando no computador, no home office, e aí eu ouvi ele cantando uma musiquinha ele tava cantando pro bonequinho dele, que era uma música do filho que queria brincar mais com o pai, mas o pai não tinha tempo. Eu falei, entendi o recado. Só que eu tinha brincado a manhã inteira com ele. Então, pra criança, nunca vai estar bom, né? E a gente não pode se culpar muito por isso. Uhum. A questão é, tem que ser um tempo de qualidade quando você está em família. E na empresa também tem que ser um tempo de qualidade quando você está na empresa. Como definir o que que é tempo de qualidade na empresa e como definir o que é tempo de qualidade na família? O que que eu vejo, Thiago? Você precisa ter uma agenda estratégica, né? Realmente. Então, assim, as pessoas, né, até falam muito isso, né? Quando eu trabalho a aula de planejamento. As pessoas não planejam fracassar, mas elas fracassam por não planejar. E a Bíblia nos ensina isso, né? Que ela fala, né, lá em Mateus, é tolice um homem começar a construir uma casa sem antes avaliar se ele vai ter condições de terminá-la. Sim, Isso é planejamento que Deus já nos planejamento. ensina. Então, assim, eu preciso planejar a minha semana, eu preciso planejar o meu mês, eu preciso planejar o meu ano, né? Eu preciso colocar no papel o que eu quero e como eu vou fazer para chegar lá, né? Então, assim, ter clareza. Da onde a gente vai chegar, né? Do que eu preciso fazer todos os dias, por quê? O que que define? É aquilo que eu faço todo dia. Então, assim, mas isso tem que estar alinhado às minhas prioridades. Por isso que eu falei sobre isso, porque assim, claro, que se eu olhar somente para o profissional, é como eu fazia antes, eu vou trabalhar de manhã até de noite, não tem fim. Ainda mais quem empreende, você não tem horário. O negócio é seu. Ai, é É. lindo, é maravilhoso, eu faço meu horário e tal. Só que se você não tiver um bom planejamento, você trabalha dia e noite. Ou faz pouco, Sim, não desenvolve, exatamente. Ou é pouco ou demais ou é trabalha de muito. noite. Então, assim, você tem que ter esse controle. Então, assim, estrategicamente, o que que eu vou fazer? Dividir, né, os seus horários, dividir as suas prioridades. Então, eu tenho a minha prioridade, né? Como mulher, como eu falei aqui, o que que eu tenho que fazer para mim como mulher, que me faz bem, que me deixa feliz, tal. Então, eu tenho a minha atividade física, isso eu não vou negociar. Eu tenho que cuidar da minha alimentação. Uma coisa que eu comecei a fazer que eu não fazia antes é organizar o cardápio da semana. Eu falo assim, isso me faz ir no supermercado mais rápido, nutrir melhor a minha família, comer melhor e assim, ganho tempo quando eu faço isso. Só É, que, né, assim, você precisa se organizar né? Então, assim, como mulher, dentro do meu lar, né, com meus filhos, assim, qual é o tempo que eu preciso ter, né? Nunca vai ser nunca vai suficiente, ser. claro, né? Mas assim, eu preciso ter. E quando a gente tem mais de um filho, uma coisa que eu falo é, você precisa ter tempo para cada filho. É Por verdade. quê? Porque que nem eu tenho um de 11 e eu tenho um de 5. As necessidades de cada um é São diferente. diferentes. Então, assim, tem coisas que a gente faz todo mundo junto, tem coisas que às vezes eu faço só com o Henrique, tem coisas que eu faço só com o Gustavo. Por quê? É diferente. São prioridades diferentes. E uma coisa que eu quero trazer como mulher, e que talvez tem mulher que não vai gostar de ouvir, é o quê? Você precisa entender a estação que você está. Por que que eu tenho trazido muito isso? E porque eu sofri para aprender isso. Porque eu sempre fui viciada em trabalho. E por isso que eu toco nessa tecla, gente. Porque foi o meu mal. Eu era viciada em trabalho. Então, assim, e eu tenho que me policiar né? Porque eu até falo para meu marido, Sim, se eu sim, sim. tivesse, me puxa de volta. Por quê? Porque eu falo assim, hoje a minha estação são filhos pequenos. Então, assim, eu preciso entender que o meu período de educação, e você trabalha com educação, sabe, ele tem prazo de validade. Tem prazo de validade.
Então, assim, Não volta. não volta. Eu tenho um prazo de validade para treinar, ensinar, educar, nutrir, né, dar amor, dar o que aquela criança precisa. Por que que hoje a gente vê muitas mulheres, né, aquelas sogras que ficam infernizando o filho? Porque ela não deu quando era para dar. Aí agora ela quer Fez ir lá falta fazer. no futuro e ela tá tentando Então, assim, recuperar, o que reaver um que eu tempo passado. penso? E eu demorei para entender isso. Poxa, a minha estação agora não como fala, priorizar tanto o trabalho. Sim, eu trabalho, mas assim, hoje, bem menos do que eu fazia antes. Vai ter um dia que eles vão estar na faculdade, Sim, e aí você coloca vida o seu pezinho no encaminhada. acelerador e vai. Mas assim, agora, a necessidade deles é diferente. Mas será que não é um pouquinho também desse imediatismo que é ensinado pra gente? Sim, você tem que ter resultado, Tem resultado pra ontem. né? Então, mas o que é resultado para você? É. Então, assim, isso também me fez trazer muito, né? Às vezes, outro dia eu estava dando uma aula para algumas mulheres empreendedoras e eu falava sobre modelagem, porque a gente escuta, você tem que modelar uma pessoa e tal. Eu falei assim, tá, Modelar quem? modelar quem? E assim, o quê? Porque, como a gente fala assim, hoje você abre a rede social e a pessoa seleciona muito bem o que ela posta lá. Sim. E aí você fala, eu vou modelar essa pessoa porque ela tem um resultado financeiro no negócio que eu gostaria de ter. Tá, mas qual é o resultado dela na maternidade? Eu tô falando com mulheres E é também. uma Qual é o coisa assim resultado dela na que, família? quando a gente fala de marketing, até é Hum, natural a pessoa, uma empresária, ela vai falar só de negócio no Instagram. Ela não vai falar da vida pessoal dela. sim, E às vezes ela tem sucesso no negócio e às vezes tem sucesso na vida pessoal também. E ela também abre mão de parte do negócio para cuidar do pessoal. sim, Só que ela não coloca isso na rede social, não é o perfil sim. dela, não faz parte do marketing dela. Só que você acha que só fazer aquilo que ela mostra vai te tornar uma empresária de sucesso. E E às não vezes é. não é. Você precisa trazer esse equilíbrio. E assim, você vai falar assim, eu vou modelar. Tá, quem? Quem são os meus mentores? Por exemplo, né, eu sou especialista na parte de vendas. Vamos E trocar a aí, palavra mentor por pontes? Quem né, são vamos minhas lá. pontes? Exatamente, porque daí o que que eu fazia? Eu olhava assim, tá, minhas referências. Aí chegou um tempo que eu olhei e falei assim, quem são, né, os meus mentores ou as minhas Minhas pontes. pontes? Eu olhei e falei assim, só tinha homem. As minhas referências eram homens. E aí eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque assim, eu não vou trabalhar como homem, porque eu sou mulher. E eu, como mulher, tenho um papel de nutrir, de cuidar, de trazer algo para o meu lar que só eu posso trazer. Hoje a sociedade fala que isso é machismo estrutural, que foi impregnado isso na sua mente Uhum, e que você tá errado. Né? A minha esposa, né, que uhum. quer contar pra nós? Ela tá ali quieta, assim, pensando, puxa vida. Não, eu vou. Mas teve uma situação dela que foi Ah, assim. O que que você postou? Foi a pia limpa? Foi uma É pia uma limpa, foto de uma pia limpa tava limpinha, guardei toda a louça, tinha feito faxina na casa inteira, deixei tudo arrumadinho. E postei, ai, a dia paz. perfeito, paz. qual que foi a frase que mandaram? Isso daí é machismo. Por que você não coloca seu marido pra lavar a louça? Ai, mas você não pode aceitar isso. Eu falei, mas eu gosto de lavar a louça, eu gosto de fazer faxina, eu gosto de ser dona de casa. Não, mas tá errado. Você não pode. Eu falei, como que eu não posso? Você vê? Não, mas você vê. Por que que isso está acontecendo? Porque realmente veio essa era do empoderamento e, assim, não tem esse equilíbrio, né? E, assim, nós não vamos ser como homens e homens não vão ser como mulheres, principalmente nos papéis. Eu acho, sim, Eu acho que o assim, meu o marido é homem pode super ajudar. parceiro. Sim, ele Ela até ajuda. comentou no dia, ela falou assim, mas quem disse que meu marido não Sim, faz? Eu então, só não postei. exatamente, né? Até Assim, porque a gente não tem que ficar postando meu tudo. marido, ele Né? me ajuda, ele é super parceiro com os meninos, então assim, só que assim, tem coisas que sou eu que vou fazer. Então você fala assim, tá tudo muito É invertido. a responsabilidade, né? Eu Exatamente. posso lavar a louça, mas a responsabilidade, se eu lavar errado, é a minha esposa que vai falar assim, ó, Thiago, você lavou errado, por favor, faça direito esse serviço. Então, E porque a responsabilidade é dela, mesmo que ela não esteja fazendo, sim. né? Quando a gente trabalha em emergência, por exemplo, eu sou enfermeiro, eu tenho um socorrista que trabalha comigo. No trânsito, ele dirige a ambulância. Então, se eu olho o sinal vermelho, a gente vai avançar um sinal vermelho para salvar uma vida, e eu falo para ele, vai, se bater a ambulância, a responsabilidade é dele, ele é o motorista, mesmo que eu tenha falado.
Eu posso ajudar, Sim. mas a responsabilidade é dele. E no paciente também, o paciente está lá morrendo, eu tomo uma conduta, eu vou fazer tal coisa. Ontem até a gente conseguiu desengasgar uma mulher em via pública, né? E aí ele falou, ó, o que que você quer fazer? Eu falei, ó, vamos fazer isso, isso, isso. Porque se der certo, o mérito é da equipe. Mas se der errado, não importa quem falou, se foi ele, se foi um médico que estava passando, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. E eu acho que a gente vive hoje também numa sociedade que assume pouca responsabilidade, né? A gente sempre terceiriza para alguém, que normalmente é alguém que está próximo, ou para alguma doença, né? Alguma patologia, um transtorno. Hoje tudo é culpa do TDAH, ou porque eu tenho TEA, ou por algum motivo que tire a culpa de mim e coloque ou no diagnóstico ou no CNPJ de outra pessoa. Sim. Então a gente tem que ter, tá atento a isso, né? O que é a minha responsabilidade, o que eu posso terceirizar e o que eu quero terceirizar. Quando ela coloca, eu gosto de cuidar da minha casa. Qual é o problema? Não tem nenhum problema com isso. Só que vai ter pessoas que vão te criticar. É por isso que você tem que ter muito bem definido as suas prioridades. As minhas prioridades pode ser que não sejam as mesmas que as suas. E tudo bem, Isso. né? Ou às vezes assim, ó, eu pensava assim e agora eu penso assim. As pessoas têm muita dificuldade de mudar de opinião. Porque, ai, os outros, o que vocês vão falar? Porque eu pensava dessa forma. Que se dane. Você teria alguém para lavar louça para você, amor? Sim, você. Ah, é? Não, alguém, assim, uma. Como que fala hoje em dia? Não, não pode mais falar empregada. Tá chato o mundo. Você não pode mais falar empregada, não pode mais falar parceira, não pode mais falar job, porque job virou sinônimo de É, prostituição, não sei de onde. é. Como Nossa, eu não tiraram tava isso? sabendo, não. É, Conta do job é prostituição. Gente, eu não agora. quero saber. Porque antes a gente falava, não, tem um job pra fazer hoje, vamos gravar um podcast. Não, Ixi, você agora falou é que tem um barulhinho, ó. job, então tem que evitar algumas palavras. Não, Mas mas assim, você tem pode, uma, pode uma colocar pode falar a palavra empregado, ou diarista, pode ser diarista. diarista. Uma diarista para. Você teria, se você tivesse condições financeiras hoje, de ter uma parceira para te ajudar dentro de casa, você ia Ah, é continuar bom, lavando a louça? claro, é Não, sim, ótimo. sim, eu teria, mas eu acho que eu não quero ser chata, não, mas o dinheiro que eu pagaria a ela, eu pagaria uma lavando-louça, que também Ah, não, Também mas é ó, ótimo, né? aí a gente vai entrar a num outro assunto, tecnologia. que é o quê? A Kate, eu acho que ela podia ser dona de uma empresa de terceirização de mão de obra. Ela ia querer ter a lava-louça dela, porque ela sonha em ter uma Aí, lava-louça. ó, tá vendo? Ela vê Não, os filmes mas americanos, é ela fala que eu ótimo. quero ter a Não, lava-louça. eu também sou Eu assim, quero eu também lava-louça, quero ter água uma quente. lava-louça, viu? Não, mas eu acho assim, tem muitas coisas que podem nos ajudar, né? E assim, e a gente não tá falando só da parte de serviços domésticos e tal. Só que assim, o que que eu vejo e falam, Thiago, assim, até nessa questão, a gente entrou na questão da casa, né? Assim, Deus ministrou muito no meu coração, porque era uma coisa que eu negligenciava. E aí Deus falou uma coisa pra mim sobre trazer o belo. O que que é o belo? Beleza, leveza, limpeza e organização. E assim, isso eu falo assim, muda a forma. Você trabalha com a mente, você sabe. Quando você está num lugar desorganizado, o seu cérebro entra em alerta. E ele quer fazer o quê? Fugir dali. Agora, assim, o que os seus cômodos comunicam? Ou não, né? Porque aí tem uma questão. A gente Hum, tem muito acumulador, né? E a sim, pessoa se apega à sujeira dela. E aí uma colega ainda fala assim, nossa, o ambiente ele traz maldição para a vida da gente. Eu acho que a gente que leva maldição para o ambiente. E quando você entra num ambiente que não está condizente com o espírito que você tem, aí você quer fugir. sim, Mas assim, por outro lado, tem pessoas que gostam daquilo. Mas por que que ela gosta daquilo? Porque o ambiente reflete o estado mental dela. Então você entra na casa de alguém que está desorganizado. Então, vamos pegar o seu exemplo, pelo pouco que você me contou da sua história. Quando você estava emocionalmente, mentalmente desorganizada, seu ambiente era sim, desorganizado. exatamente. É o que fala, né? A frase, né? A É, sua casa, ela reflete como você tá por reflete o dentro. Então, eu seu falo estado assim, mental. esse olhar para o lar foi uma coisa que Deus ressignificou em mim, porque é isso, é olhar e entender assim, o meu lar está refletindo o quê? Né? O que que a minha casa, né, tá passando? Porque assim, até, né, hoje eu sou mentora de experiência do lar e foi uma coisa assim também que Deus trouxe para mim num tempo muito pontual, porque traz uma reflexão. O lar é onde o coração é formado. Se eu formo o coração de alguém dentro do meu lar e eu não consigo trazer essa leveza, essa beleza, um lugar limpo, organizado, para que esse coração seja formado, eu estou formando o quê?
E aí eu não tô falando só da parte da casa, assim, externa, Física. física, não é só isso. É o ambiente É do o lar, ambiente do não a lar, casa em é a si. atmosfera desse lar. Porque assim, se eu tô formando um coração ali dentro, né, os meus filhos, enfim, né, o mesmo o relacionamento a dois, o que que eu tô formando ali? A minha casa comunica o quê? Né? Porque realmente essa atmosfera ela vai dizer muito sobre quem você é e o que que você está formando ali. Hoje, então, assim, pensando naquele passo a passo. Primeiro você cuida do seu CPF, você como mulher, como ser humano, Uhum, dentro daquelas três esferas, né? Físico, mental e espiritual. Depois da casa, e aí também entra essas três esferas, né? A parte física da casa, uhum. o clima que a casa tem, que é a Sim, parte a mental, e aí atmosfera. já a Uhum. atmosfera, e o espiritual que tá ligado nisso, né? Sim, E para depois você ser empresária. Será que é esse o segredo? Para a mulher empreender com sucesso? sim, eu Com acredito que sim, leveza, com com leveza, beleza, com exatamente. É leveza, você com. entender o seu papel, né, e as prioridades, e não inverter isso. E entender a sua estação, Thiago. Eu falo, eu sofri, eu bato nessa tecla porque eu sofri para aprender isso. E por que que o homem não tem que fazer desse jeito? Porque Porque o assim, eu homem, sei ele que é o muita gente vai provedor. falar O isso. homem é o Mas por que provedor. que, Ele por que que eu tenho que precisa fazer tudo ir. isso e meu marido Ele, não? ele precisa ir lá. É o papel dele. É o papel como homem. E o homem, ele é o provedor. Ele vai ir prover. Ele vai desbravar. Ele vai ir lá fazer e, né, vai lá trazer a caça. Trazer a Não é? casta, né? Exatamente. É ele que vai fazer isso. Só que assim, hoje, eu entendo que hoje tem situações e situações. Tem mulher, tem casamentos e mulheres precisam complementar a renda. É uma realidade que hoje muitos vivem. Só que assim, não é a responsabilidade principal da mulher. Não é. E aonde a gente erra é quando a Ela gente pode ter quer. essa É quando a responsabilidade. gente quer assumir esse papel, né? E a gente quer dominar isso. Né? E aí é onde a gente vê as coisas se inverterem, né? Onde fala, né? Aí os homens viram os bananas, né? Fica esperando Eu a falo que mulher o homem, ele fazer. é muito prático. A mentalidade Hum, do homem é totalmente diferente da mulher, né? A mulher é muito estratégica, né? O homem é mais ele é pragmático. E por que que a mulher ela cansa? Porque ela não é obrigada a fazer tudo sozinha. E eu acho que é esse que é o problema. Os homens largam mão. A mulher ela assume uma postura de empoderamento, né? Como o pessoal diz hoje em dia. E aí ela assume a casa e ela dá conta, porque a mulher ela consegue dar conta da casa. E esse que é o problema. Ela sabe que ela consegue, ela vai, ela dá conta. Só que não é obrigação dela. sim. Aí o banana do cara fica jogando videogame o dia inteiro. Ela dá conta, mas uma hora, E aí né? sobrecarrega ela. Uma hora vai gritar, né? E aí ele não vai educar os filhos do jeito que a mulher educa, ele não vai cozinhar do jeito que a mulher cozinha, ele não vai criar essa experiência do lar do jeito que a mulher cria, porque homem, cara, não serve pra isso. Homem não sabe escolher roupa. Entendeu? Muito menos criar clima. O clima nosso é a caixinha do nada. É pegar o controle e ficar mudando a TV. E você vê como que é A casa ela tem interessante. a A cara, o gente cheiro da precisa. mulher, o Isso. espírito da mulher, né? A casa, ela precisa trazer isso, né? E eu falo assim, quem traz isso? Eu sei que muitas mulheres que estão aí, né, nessa era do feminismo, elas vão ficar ali, mas assim, é a mulher que traz. É a gente que traz essa leveza, é a gente que traz essa beleza, esses detalhes para casa. É da mulher, No é mundo do feminino. no mundo dos propósitos, a gente fala Hum, muito sobre transbordar, né? Será que não seria isso? Tipo, você como CPF, você se cuida tanto ao ponto de transbordar dentro do seu lar. E sim. o seu lar precisa criar, eu vou falar produtivo, que parece que é muito matemático, né? Hum. Mas ele precisa transbordar ao ponto de alcançar sua empresa fora do lar. Sim, porque eu falo assim que esse lugar de dentro, ele te impulsiona para ir para fora. Porque você já escutou, né? Como você faz uma coisa, você faz todas as outras? Sim. Se você empreende com excelência no primeiro lar, que é você é a primeira empresa, né? Você faz isso com excelência, você tem disciplina com o que você come, você tem disciplina com a sua atividade física, você tem disciplina, né, com a sua mentalidade, com aquilo que você se propõe a você, e você tem disciplina dentro do seu lar, naquilo que você propõe a fazer ali, você não vai ter no seu negócio? Natural. Isso É uma vai consequência. acontecer. Exatamente. Então, E assim, se eu não. você gerencia a sua casa, porque a mulher, ela, assim, não sei quem foi que enfiou na cabeça de algumas mulheres, né, que ela não é importante dentro do lar. A mulher, ela é, por isso que eu comecei falando isso, a mulher, Aham, ela é o principal figura, o principal personagem dentro do lar. Ela que gerencia tudo aquilo. sim. Ela que manda na casa, né? Ela que organiza tudo aquilo. Uhum. E se ela não gerenciar a casa dela, como ela vai gerenciar a empresa? Sim, exatamente. Então, assim, é a gente entender o nosso papel, entender a nossa missão, né? Eu falo que é uma missão. Ninguém é obrigada a constituir uma família. Mas a partir do momento que você escolhe, não, eu quero casar, eu quero
ter uma casa, eu quero, né, ter filhos. Eu assumi uma missão e com isso veio a responsabilidade também disso, né? De gerar, de nutrir, de cuidar, né? De preparar esse ambiente para essa criança que está ali. E eu vejo, Thiago, até a gente estava conversando antes né, de entrar no ar, quando eu comecei a trazer, né, os princípios do Experiência do Lar, que é um livro maravilhoso, né, escrito pela Dev, já tem aí, né, mais de 20 anos, e ela traz muitos conceitos ali que eu falo que foram esquecidos, né, e a gente vê que hoje, para você desestruturar um país, né, eles trazem ali um livro que fala sobre guerra, a primeira coisa que precisa ser feito é desestruturar a família. A dignidade e a honra dentro da família. Porque quando eu faço isso, eu desestruturo todo um país. Olha só. Agora, sim, imagina, né, na sociedade, né, com os nossos filhos. A gente tem essa responsabilidade de trazer isso para o lar, de resgatar isso. Né, resgatar isso. Na onde? Né, na mesa, a gente estava falando sobre isso. Sim, Né? sim. É quando eu sento para fazer as refeições. Não é só sobre ter uma mesa bonita. Hoje a gente tem vários. A mesa posta e tal. Não é só sobre louça. Não é isso. Pode ser com a louça que a pessoa tem em casa. Sim, e aí o que que a É gente o fala? É o cuidado. cuidado, é o princípio. A primeira mesa ela foi instituída por Deus. Lá atrás, quando Moisés, né, ainda estava ali, né, construindo as coisas para o tabernáculo, Deus deu assim, a espessura, a altura, em detalhes. E aí, uma curiosidade a mesma mesa que foi lá atrás, ela tem a mesma altura das mesas tradicionais que a gente senta hoje. Então, assim, a mesa não foi criada por um arquiteto, por um designer, tá? Foi criada por Deus. Tem um Né? objetivo maior para isso Exatamente. aqui. Então, o que que a gente fala? A mesa, tem uma frase assim que mexeu muito comigo, né, nesse livro, que ele fala: a mesa é onde os corações se conectam, é onde a gente senta e aqui a gente é igual, né? A gente olha no olho, a gente resgata, né, a conexão. E é a mesa, gente, sem a tecnologia, né? Sem o É, celular. Por quê? Porque perde. Então, assim, eu preciso resgatar isso. E quem vai fazer isso? Claro que é a mulher. É a gente que precisa Kate, pega meu resgatar. celular e falar nisso. Esses dias eu vi uma coisa, eu achei bem interessante. Não sei se você já chegou a ver um palestrante, eu não lembro o Ah, nome dele agora. E ele faz exatamente isso que eu tô fazendo. Ele continua fazendo a palestra mexendo no celular. E aí ele fala, gente, qual que é a impressão que dá pra vocês que estão me assistindo? Porque assim, vocês sabem que eu você tô não tá falando nem com aí. vocês, mas eu tô aqui Exatamente. rodando o celular, posso estar procurando uma imagem, vendo alguma Sim. coisa. Falou, cara, é a sensação de desinteresse. Tipo, ele tá ali só por estar. E Ele falou, olha, quando a gente faz isso aqui, não significa que a gente também está dando atenção. Porque ele está aqui à disposição. Se tocar, eu vou atender. Se vibrar, eu vou ver qual a mensagem que sim, chegou. Aí ele ensina a gente o quê? Que o ideal é nem estar na mesa. O ideal é sim, estar fora da vista. Seja. exatamente. Então, volta para Kate. Porque na verdade eu falo Para assim priorizar esse que contato humano. isso foi uma das coisas que mexeu muito comigo. Porque assim, quando eu casei, a gente casou, né? A gente não era herdeiro, então a gente foi morar no É, sim. kitnet, né? A grande maioria. A kitnet eu não tinha mesa, eu tinha assim uma bancadinha também, era um lugar bem pequenininho. E assim, eu arrumava aquilo ali e assim, eu sempre pensava, nossa, queria ter uma mesa, né? Queria ter uma mesa. Quando a gente teve condições de ter a mesa, a gente até arrumava a mesa, mas o que que começou a acontecer? Metade da mesa ficava cheia de bagunça. Chegava do trabalho, colocava o notebook, colocava não sei o que. Então, assim, a mesa era um lugar de coisas e aí ficava um pedaço da mesa que a gente comia. E aí houve um tempo na minha vibe de trabalho intenso que nem na mesa a gente sentava. Eu fiquei 6 meses sem ter fogão na minha casa. Porque eu não cozinhava. A gente comia fora ou a gente comprava. E aí, quando Deus me reposicionou para dentro do meu lar, numa fase, Deus falou assim: agora você vai aprender o que eu tenho para você aprender. Eu fui aprender a cozinhar. E eu chorava, porque eu não gostava, porque eu declarava isso. E aí eu fui aprender e aprender a montar a mesa. E aí, assim, comecei a fazer, a montar, e aí Deus começou a ministrar isso no meu coração. E eu nem sabia de todos esses, como é que fala, esses princípios da mesa. Hoje, quando a gente vai estudar e a gente vai ver, né, até nesse livro específico que eu tô falando, ele traz isso que se um adolescente, ele faz pelo menos 5 refeições em família, na semana, 5 na família. Quantas refeições nós temos por dia? Pelo menos 4, Pelo menos né? 4. Então, assim, 5 na semana, não é muito. É uma por dia.
Então, ele tem menos chance de se envolver com droga, de se envolver com vícios. Isso é estatístico, tá? Estatístico, foi feito um estudo nas faculdades, nas melhores faculdades americanas e tal, e eles identificaram isso. E os melhores alunos também, eles viram o quê? Que o que eles tinham em comum? Faziam refeições em família. Então, assim, isso, um pequeno gesto de sentar em família, servir a mesa, montar. Gente, isso é um ato de amor. Fala assim, servir, montar, preparar. Quando você chega num lugar que está preparado ali, um prato, que tem ali. Até esses dias eu dei a mentoria, eu falei para elas assim: ó, vocês vão ter uma tarefa. Você vai preparar um bilhetinho com o nome da pessoa. Ai, Bel, mas para quê? Eu falei, porque isso faz diferença. Porque quando você sente, você vê o seu nome, você fala, nossa, né? Assim, foi preparado para mim. Cuidado, é aquele bilhetinho para colocar junto com o presente. Porque o Sim, presente a gente compra, exatamente. mas o bilhete sai de dentro da gente. Então, assim, é esse resgate. Quando a gente traz esse conceito do lar, não é que a gente está falando que a mulher não pode isso ou não pode aquilo. Tal. Pode, é muito. A mulher ela tem uma capacidade extrema de chegar onde ela Eu quiser. acho que muito mais do que o homem, né? Porque se o Pois homem é. fosse fazer isso que você tá falando, eu acho que a gente ia se enrolar todo. Só que tem esses valores que são inegociáveis que a gente precisa resgatar, sabe? E isso, assim, é algo que Deus tem mexido muito, assim, no meu coração com relação a isso, né? De resgatar isso, de entender a nossa missão ali dentro. E você luta hoje com uma cultura que é totalmente contrária a isso que você tá falando, né? Sim. Como que é isso? Ah, é muito diferente, mesmo porque, eu vou até falar assim, eu luto hoje com algo que eu acreditava ser verdade antes. Acho que isso é o mais difícil, porque assim, eu tinha uma crença, eu, né, cresci e assim, até mesmo dentro do negócio, na forma de olhar para o negócio de uma forma, e no meio desse processo Deus me fez enxergar de outra maneira. Então, assim, foi muito difícil. Foi um conflito interno, foi momentos assim de chorar, né? E olha só, quando eu falo que eu quase perdi o meu casamento nesse processo, por quê? Quando Deus, né, falou para mim assim, olha, Deus me tirou de uma multinacional e Deus falou assim: agora você vai ter um momento de aprender. Aí eu vim para dentro de casa. Só que aí eu vim para dentro de casa e eu chorava, Thiago. Eu chorava, 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 eu olhava na janela, eu chorava e tal. E aí o meu orgulho era tão grande que eu falava assim: eu prefiro me separar. Aí eu virei pro meu marido e falei assim: eu quero me separar porque eu não quero, não aguento mais e tal, porque você tá rindo de mim, porque agora eu vou ter que depender. Olha só, eu falo, a mulher, ela tá tão assim, como fala? E assim, vocês não conhecem, mas o esposo dela é tão Ele é tranquilo, muito tranquilo, cara. Thiago. Ele é muito. Eu falo, Não é olha, uma isso pessoa é que muito iria tranquilo. de você. E eu Ele falava, não eu ia perder falava isso tempo pra ele, disso, mas né? não era sobre ele, é sobre mim, é sobre o que eu acreditava, né? E aí, isso foi, acho que A Bel 2019, mais ou empoderada menos e tava tal. rindo da Bel doméstica. Exatamente. E aí eu sentei no sofá e comecei a chorar. E eu queria separar de todo jeito. Por quê? Eu preferia estar separada a ter que depender. Olha só como o inimigo ele vai trabalhando aqui na nossa mente, né? Porque assim, qual o problema, né? E aí eu peguei, falei isso pra ele, a gente vinha numa vibe de brigar, brigar, brigar. Aí eu lembro que um dia ele levantou, ele foi na cozinha, ele pegou uma bacia, ele encheu de água. Aí ele se ajoelhou e ele começou a lavar os meus pés. Na hora que ele fez isso, assim, eu comecei a chorar. E eu falei assim, nossa. Ele falou pra mim assim, eu não sei mais o que que eu faço. E aí eu falei, eu também não. E aí a gente falou assim, Deus, e aí? E aí? Porque aí quando a gente não sabe, a gente recorre. Então eu falo assim que eu tive que aprender, né, de uma forma assim bem dolorida. Só que Deus teve muita misericórdia de mim, porque quantas mulheres hoje se separam. Por quê? Porque ela tem esse orgulho, esse ego tão grande e ela não consegue entender o papel dela dentro de um relacionamento. E ela prefere se separar, né? Hoje a gente tem muitas mulheres muito bem-sucedidas, separadas ou solteiras. Você pode ver que isso acontece, né? Ontem mesmo eu estava vendo ali no meu Instagram e uma pessoa que eu conheço, eu falei, nossa, a fulana separou e tal. E aí eu vi assim, mas ela cresceu tal coisa, né? Sim, Assim, sim. aí eu falei assim, nossa, né? E aí Deus fala pra mim assim, então, a que preço? A que preço? Então, hoje eu tenho muita consciência disso.
eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu tenho muitos projetos, você me conhece, eu sou uma pessoa assim Sim. que, né, A alguém fala mente uma não coisa pra mim, mas para. não para. Só que hoje eu entendi e que hoje eu escolhi estar muito mais presente dentro do meu lar, porque os meus filhos estão numa estação pequena que dependem de mim. Porém, essa estação tem prazo de validade. Falo que o prazo da gente nutrir, da gente cuidar, da gente direcionar, da gente ensinar, ele vai acabar, né? Ele vai acabar. Porque assim, seu filho, né, você trabalha como fala, com a mente, você sabe, você vai influenciar até X idade, até essa idade ele já se formou e depois não adianta mais. Aí a gente vê muitas mulheres que não fizeram isso e dedicaram intensamente ao trabalho na fase que era para, Para formar. né, se dedicar um pouco menos ao trabalho e um pouco mais aqui dentro. E aí ela quer inverter a situação. E mesmo estando nessa fase, você continua empreendendo. Sim, eu Você continuo continua sendo empreendendo, eu produtiva consigo, fora de continuo casa. fazendo, porém, entendendo isso, que assim, hoje eu não quero mais acelerar agora, porque não é o momento. Vai chegar o momento. E assim, e aí você falou assim, ai, como que é isso? Muitas pessoas me questionam, nossa, Bel, mas você é tão boa fazendo isso. Fanática religiosa. Nossa, mas você é tão Falaram que foi a boa. religião que mudou você, que... Não, assim, porque isso é uma coisa que eu sempre trouxe. Eu Ou sempre então trouxe que Deus hoje pro tem muito esse negócio. negócio, né? Ou você é de extrema direita ou extrema esquerda. Não importa que lado você esteja. Hoje eu Mas a trouxe. política te mudou. Eu acho que nem tanto, mas assim, muitas pessoas se desconectaram, né? Por quê? Porque assim, muitas pessoas conheceram a Abel empresária, né? A Abel mentora na parte de vendas, estratégia e tal, 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 enfim. Porém, hoje, assim, eu ainda faço, mas de uma outra forma. E hoje eu entendi que eu vou ter que dizer não para algumas E coisas. uma coisa que eu percebi, que eu Ah, achei bem interessante do seu trabalho, eu nunca tinha, embora eu conhecia o seu trabalho, mas nunca tinha sacado, hum, é que você pega uma parte do mercado, um tipo de conteúdo que ninguém ensina. Porque assim, você vai em qualquer curso, tanto para homem quanto para mulher aham, isso. Você vai aprender a empreender, estratégia de mercado e tudo mais, marketing, venda. E você vai aprender a ter um CPF forte para sustentar aquela venda. Mas essa lacuna que fica entre o CPF e a venda, que é a casa, que é a família, ninguém trabalha, né? sim, Não como empresária. Às vezes as pessoas elas até ensinam sobre família, sobre a importância do lar, mas não é uma empresária falando que antes de ser empresário eu preciso aprender a ser mãe e esposa, sim. né? E gestora. Sim, e isso é importante. Só que é o que a gente fala, assim. Muitas pessoas, como eu disse, elas vão se conectar por isso, e muitas pessoas vão se desconectar por Repelir isso, porque não, eu não quero, né? Eu quero, sim, eu quero o que pode mudar em mim, o que pode mudar no meu negócio, mas eu não quero saber do que eu tenho que essa fazer aqui parte dentro, pessoal. né? E tudo bem, né? Eu falo que isso também foi uma coisa que eu fui entendendo muito esse ano, né? E aí nós montamos um projeto juntas, eu e a Adri, né? Que é a conexão pelo ser e não pelo fazer. E a Porque gente precisa aprender que a gente não vai mudar o mundo, né? exatamente. E É um aí, defeito nosso de quem tem isso. muita ideia, Porque, muito porque assim, projeto. Tiago, nós nos conhecemos há um tempo e a gente se conectou por quem é. É Porque assim, verdade. quando eu me conecto com você, por quem você é, por aquilo que você carrega aí dentro, o que você faz pra mim Não não importa. importa, porque o que você faz pode mudar. Hoje você tá fazendo uma coisa, amanhã você pode estar fazendo outra, Mas a mas quem essência você é a mesma coisa. Então, pra mim, é indiferente. Só que hoje, qual é a questão? Ah, na era do network é o quê? Eu me conecto por aquilo que você pode gerar de resultado para mim. de Então, se interesse. fizer sentido para mim, beleza, a gente está conectado. Ah, não, o que você faz para mim não tem nada a ver? Tô E fora. a gente fala muito de ser intencional, né, no network. Sim, E então, não tem problema você ser intencional, mas sim, qual a intenção que você tem? É só qual de é a lucrar em intenção? cima do outro? Exatamente. Ou Então, você é de isso construir um eu falo relacionamento de que verdade? isso foi eu sempre trouxe isso quando eu trabalhei muito mais focado no empreendedorismo. Eu falava para elas, meninas, o network, ele precisa, você precisa ser interessante, interessado na pessoa antes de ser interesseiro. Porque se eu sou interesseiro com você, eu não me interesso pelo que você faz, eu só tenho interesse no que você pode gerar para mim. Ah, que network é esse? É. Então, para mim não faz sentido. Entendeu? Porque assim, eu acho que tem que ser uma troca. E tem que ser real, né? Tem que ser Não real. pode ser um negócio Então, é muito forçado. isso, né? Então, é uma coisa que. Será que esse que é o erro da gente, por exemplo, hoje a gente vê esses grupos de network, e eu nunca consegui me adaptar, já fui convidado para vários, mas eu nunca consegui me adaptar, porque a Aham. intenção, a impressão que eu tenho é que a gente vai para lá para sentar e trocar cartão, né? Trocar hoje nem sei se tem mais cartão, mas
A impressão que eu tinha era Aham. essa. Tanto que um colega uma vez falou, vamos comigo, toda quarta-feira à noite é bom, leva o seu cartão. Sim. Aí eu fiquei pensando, cara, mas pra que cartão? Minha cabeça funciona um pouquinho diferente. Eu falei, mas pra que cartão? Não, é que você tem que entregar lá para as pessoas sabendo do seu negócio, você pega o deles. Aí tem um esquema que é assim: todo mundo tem a obrigação de fechar um negócio pro outro durante uma semana. Eu falei, Uhum. cara, então isso aí é uma. Não é network, não é a gente se conhecer de verdade. Eles não estão preocupados com o meu trabalho, eles estão preocupados em cumprir a meta. Então é um grupo de meta. Eu tenho que fechar um negócio pra você, você tem que fechar um pra mim. É uma troca. É artificial, não é pra isso que eu vim no É mundo. um network, como a gente falou, de interesses, trocas de É interesses, resolutivo porque né? vai gerar Sim, negócio, vai gerar pelo que dinheiro. você faz. Então, assim, só que isso é o que a gente tem trazido muito esse conceito, que é o quê? O que você faz muda. Quem você é, não. Então, Sim, assim, quem você é, independente, porque assim, a gente se conheceu, eu estava eh, numa empresa, né? sim. A gente se conheceu, No eu estava negócio. num negócio, né? E ali a gente estava trabalhando network, a gente estava trabalhando uma outra coisa. Né? Hoje eu estou trabalhando outra vertente, você mudou um pouco também o formato do seu negócio, mas a gente tem uma conexão por Sim. quem é, né? E essa é a essência, né? É Exatamente, a eu acho que família, é isso o. é o principal. É quem a pessoa é. É isso que vai valer. Por quê? Porque negócio, se você senta, você tem ideia, você cria, tal, você monta, beleza. Né? Então, agora sim, se encontrar pessoas que realmente estão alinhadas no propósito, com a mesma intenção, né, de gerar essa transformação, aí é diferente, é uma conexão muito mais profunda. Ó, você falou desse livro, que é da Experiência do lar, da Experiência do Bev. Lar, Aham. e você transformou esse livro num curso. Isso, porque esse livro, ele é assim, quando ela criou esse livro, né, ela trouxe e ela fez pequenas reuniões com algumas mulheres na casa dela, né, para ensinar, para cumprir um chamado. Porque é diferente você ler um Sim, livro e você é, ter alguém do lado para falar assim, puxa, ó, a porque minha experiência é essa, e porque trocar. ela traz ali, ela traz o chamado, né, o que a Sim. Bíblia fala, as mulheres mais experientes, mais velhas ensinem as mais novas. E aí ela trouxe nesse conceito. E, porém, ela viu o quê? Que isso poderia ser ampliado. Então, ela, no próprio livro, ela convida mulheres que querem mentorear outras mulheres. Como? Você pode ali sentar na sua mesa e fazer. Então, pode ser feito 7 encontros por semana. Eu gosto muito do formato imersivo. Então, eu trouxe num formato imersivo, né? Eu fiz ele online, eu fiz ele presencial e trouxe no imersivo. É que o imersivo ele Para dá um trazer poder de transformação isso, então de. a gente vem, a gente entra ali nos princípios, né, do livro, de algumas coisas muito pontuais, e eu vejo assim que tem os princípios principais, que é dignidade e santidade no lar, princípio da mesa, a honra, relacionamentos pais e filhos, né, temperamentos, né? Então eu falo assim, vai entrando em muitas coisas que a gente vê assim, nossa, se eu tivesse tido esse conhecimento antes de casar, seria diferente. É por isso que até agora eu quero lançar um só para noivas. Experiência do lar só Ah, para noivas, que para bacana. mulheres que vão casar. Porque eu falo assim, nossa, se eu tivesse aprendido algumas coisas que estão aqui nesse livro antes, acho que Tem eu tinha algumas. evitado muitas É o que. Ah coisas. lá, a cara da Kate. É o Não é, que, é o que a gente tá Kate? falando também da questão financeira, né? Eu não tive a Ah, oportunidade de conhecer sobre investimento, por exemplo, quando eu era sim. adolescente. Ah, E esses dias eu estava conversando de investimento com meu filho, que tem 8 anos. olha aí. Aí eu pensei um negócio, falei, filho, assim, se eu investisse quando eu tinha sua idade, ou com 15, 20 anos, hoje papai tava milionário já, porque eu tinha dinheiro para investir. Sim. Só que a gente não sabe nada sobre isso. Mas você, que é meu filho, você vai ter uma oportunidade que eu não tive. Porque eu tô aprendendo tarde, mas você vai Olha aprender aí, cedo. legal. Então Pois a é. gente já rompeu barreira. Eu falo que a gente resetou o sistema, né? Sim, A gente reiniciou um e eu falo, processo. e essa é a nossa missão, porque tudo, Thiago, que você acessa, tudo que Deus te permite aprender, não é por acaso. Tem um E às vezes propósito. não é para você. Às vezes você Exatamente. aprende para passar adiante, para fazer aquilo ser parte da sua vida, da sua linhagem dali em diante. Exatamente. Então, assim, aí eu trouxe ele, né? A gente fez a primeira turma, estamos com uma próxima turma agora. E assim, essa eu fiz para mulheres, então a gente tinha mulheres de várias idades, tinha aquelas que acabaram de casar, tinha aquelas com filhos pequenos, com filho adolescente, umas que já eram vó, e essa troca foi muito boa. Porque assim, são experiências, né? Cada um tem uma história, e essa troca assim trouxe aprendizado para todo mundo, né? E aí Deus falou uma coisa para mim ali, né? Nessa imersão que eu fiz, a gente inclusive cozinhou junto.
Porque aonde você foi mais tratado, aonde Deus vai mais te usar, né? Então eu falo, minha imersão tem que ter uma coisa relacionada a isso, porque Deus me tratou nisso. E aí, tinha uma pessoa que veio nessa imersão, e a hora de fazer a salada, ela ficou com repolho. E aí ela falou assim, depois na hora que a gente sentou na mesa, ela falou, eu nem acredito que eu fiquei com repolho. Ela falou assim, eu odeio fazer salada. Olha só, ela falou assim, mas Deus me tratou tanto cortando um repolho. Tiago, eu não tinha ideia, porque foi a primeira vez que eu fiz essa imersão. Então E eu você vai desenhei imaginar que ia ser o ele. repolho? E aí ela falou assim, Deus me tratou tanto ali, Bel, porque assim, meu marido gosta tanto de salada, eu nunca faço. E ela chorando, falando, o que que Deus tratou nela? Cortando um repolho. Aí eu falei assim, meu Deus, Deus nos E às surpreende. vezes a gente pensa, né, fazer. É um problema de. Eu tenho esse problema. Ai, Muito curso, gente. muita formação, muito conteúdo. E às vezes o repolho Não resolve. é sobre isso, sabe? Isso eu tenho falado muito. Às vezes a gente fica nessa. E eu vivi isso recentemente, porque eu falei, Deus, então esse ano eu vou buscar uma formação nova. Eu quero aprender uma coisa. E aí eu fui pesquisar. Ah, eu acho que eu vou fazer isso. Aí Deus falou pra mim assim: para. Não é sobre fazer uma nova formação. Chamado não se treina, chamado se carrega. Né? Porque assim, eu sempre falava assim, sucesso é treinável, isso aqui é treinável. Isso aqui... Aí Deus falou assim, não quero que você treine nada, eu quero que você seja. O chamado você carrega ele dentro de você. E assim, às vezes você já tem tanta coisa. Porque o treinar é o estereótipo do negócio. Aí volta naquele ponto que você falou. Eu posso treinar, sair da área de saúde mental que eu trabalho Sim, hoje e treinar outra e se totalmente tornar muito diferente. bom e fazer aquilo E às ali. vezes até melhor do que eu sou hoje na saúde mental. Sim, Mas a minha essência, ela não muda, né? Ou não deveria exatamente. mudar, né? Exatamente. Então, assim, e Deus foi me tratando muito nisso. Então, a gente trouxe. Vamos ter agora a versão, né, para noivas. E eu vou fazer uma experiência do lar só para adolescente. Ah, Né? bacana. Então, É. eu falo assim, eu já começo, né? Você é muito louca. Eu fico Pensar coisas imaginando, diferentes. gente do céu. Eu só não vou falar o que tá na minha cabeça, senão nós vamos ser cancelados no Ah lá. primeiro episódio. Mas, Então, caraca. é uma coisa que tá aí sendo gerada, e eu falo assim que gerar, né? Isso foi uma outra coisa que Deus me trouxe esse semestre, foi esse geradores, né? Nós fomos chamados para gerar. Esse semestre, Thiago, foi acompanhado de assim, eu fechei uma empresa, né? Encerrei um negócio no final do ano, e, e eu retornei para um momento dentro do meu lar, né? Para um outro ritmo, tudo, e eu falei, Deus. E aí, né? O que que eu tô gerando aqui nesse tempo, né? E foi um tempo assim de muito silêncio de Deus. E quando ele tá em silêncio, não significa que ele não está fazendo nada. Significa que você tá aprendendo alguma coisa que precisa estar. E eu ficava assim, tá, o que que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender? E aí eu escutei de uma pessoa assim, Bel, às vezes não é sobre aprender, às vezes é simplesmente sobre estar. Você precisa estar no seu lar agora. E aí meu coração se aquietou. Falei, bom, amém. Eu vou estar aqui e eu não vou mais falar que eu estou me esforçando para estar aqui. Eu vou escolher estar aqui, presente, porque isso é estar presente aqui e agora, né? E aí eu fiquei, e aí quando foi janeiro, fevereiro, março, abril, julho, né? Faltando 40 dias para 16 de julho, que é meu aniversário de 40 anos. Eu tava orando de madrugada e tal, e aí Deus falou no meu coração, começou a me ensinar algumas coisas no meu coração, eu fui tomar banho. Aí parece que abriu uma tela, assim. Aí Deus me mostrou, assim, o nome, geradoras, a cor, né, o lilás e tal, a tulipa, foi dando significados. Aí saí dali, eu já peguei o computador, já comecei a fazer. E assim, ele foi me dando tudo ali o que era pra ser. E aí eu chorava, sabe? Eu chorava escutando tudo aquilo ali que ele tava me dando. E Vai deixando. E assim, e eu comecei a chorar, escutando, né, tudo aquilo que Deus estava ministrando no meu coração. Para bem atrás da gente. Não faz mal, pode deixar. É isso que é legal. É, a gente tá. Gente, é assim, Estamos né? Então, presentes. então assim, e aí Deus falou para mim assim: eu estou te chamando para gerar algo. Você está gerando algo. E eu falei assim, meu Deus, né? E aí, e você vai lançar esse projeto para mulheres que foram chamadas para gerar. Gerar o quê? Sonhos, projetos, promessas, né? Gerar vida. Não é só sobre o ventre. A mulher, nós carregamos um ventre, mas não é só sobre gerar uma vida no físico. Nós carregamos o poder de gerar algo muito maior. Vida no lar, vida no E aí Deus negócio, foi trazendo vida isso nos pra mim, filhos, na esposa. exatamente. Deus foi trazendo isso pra mim e eu falei, meu Deus. Aí eu falei, Deus, mas eu tô parada há 6 meses, Thiago. Eu estava 6 meses sem produzir nada no meu CNPJ. Deus me parou.
Me parou. E aí eu falei assim, eu não tenho os recursos. Ele falou, não se preocupe, faça. Comece a gerar. Pega o celular aí. Peraí. O que você vai fazer, Tiago? Não, porque assim, tem Ah, coisas que Deus vai falando com a gente tá, e tem coisas que eu anoto. ok. E aí uma das coisas que eu anotei foi isso aqui, ó. Deixei no fundo de tela do celular. Ele tem os meios, né? Eu acho que às vezes a gente espera E, tanta solução mágica foi. vindo da gente. Tipo, o que que eu vou fazer pra esse E aí negócio eu dar falei certo, para pra Deus minha vida assim, dar certo? Deus, eu não tenho os recursos. Ele falou assim, comece. Você vai lançar no dia 16, que é o dia do seu aniversário de 40 anos. E eu falava assim, antes, eu sempre falei assim, quando eu tiver 40 anos, eu quero ter 4 negócios. Quando eu tiver 40 anos, eu quero ter 4 negócios. Né? Cada década um negócio e Ne- tal. E Deus falou para mim assim, 40 anos é uma data profética. O povo ficou 40 anos no deserto para acessar a Terra Prometida. E você já deve ter ouvido falar que provavelmente era para eles ter chegado antes. Mas por que que eles não chegaram? Porque eles se distraíram com muitas coisas no meio do processo. Eles construíram bezerro de ouro. E aí, assim, isso foi atrasando E a eram coisas chegada desnecessárias, né? desnecessárias. E E quem aí, nunca, né? o que Deus ministrou no meu coração muitas vezes, o inimigo, ele não quer te parar, Thiago. Ele quer te distrair. Porque se você estiver distraído com coisas que não é para você estar fazendo, você vai estar automaticamente parado. E aí Deus falou assim, aí Deus falava pra mim, para de se distrair. Então, assim, é uma coisa que eu tenho orado constantemente. Deus, não me deixe me distrair. Tem coisas que é maravilhoso, mas não é pra você. Não é pra você. Tem coisas que é lindo, é maravilhoso. Você olha e fala, nossa, era tudo que eu queria. E Deus fala assim, mas não é o que eu tenho pra você. Então não se distrai. Então é uma coisa que Deus fala muito forte para mim isso, né? E aí Deus foi ministrando, né, sobre gerar vida, sobre gerar sonhos, sobre gerar projetos. E aí Deus falava, né, sobre isso, sobre como ele foi específico nesses período que o povo ficou ali no deserto, né? Depois ele traz assim, né, quando eles chegam, né, os espias foram espiar a terra, eles espiaram por 40 dias. 40 dias eles ficaram espiando, 40 de novo. né? E aí, quanto tempo, né, Jesus jejuou para cumprir o maior propósito da humanidade? 40 dias. Né? E aí Deus foi me mostrando assim, e eu falei assim, nossa, sabe assim, eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer 40 anos. Sabe assim, aí ressignificou muitas coisas assim, porque eu falei assim, eu Gente, sei que uma data profética, é um tempo profético de acessar muitas coisas. E por que eu não acessei antes? Porque eu me distraí. Mas eu me distraí e eu também tive que aprender muitas coisas. Quando Noé foi um tratar de Deus construiu a também. arca, choveu por quanto tempo? 40 40 dias e dias. 40 noites, 40 né? E aí você fala assim, né? Eu fui vendo todos os significados de 40 e é uma data que ela te movimenta para o novo, é uma data que te movimenta para acessar algo que talvez você nem ainda saiba o que é, mas é uma promessa. Além das suas lives, é a primeira vez que você tá gravando alguma coisa pra falar sobre isso? Sim, é a primeira vez, porque Primeira de muitas, né? na verdade, assim, ele nasceu agora. Não, o Geradoras, É, a ele gente nasceu agora, nasceu agora. Foi né? quantos dias antes do seu aniversário? Vai ser dia 16, hoje é dia 40 dias. E eu não 8. tinha me atentado a isso. O evento é daqui a 8 dias. Daqui 8 dias. Só que Deus me deu isso, foi 40 dias antes. Antes do aniversário. E aí, Um mês atrás ali. e aí eu falei assim, mas Deus, e aí, né? E aí ele falou assim, eu vou conectar as pessoas certas. E aí eu me lembro que uma pessoa chegou a mim, né? E aí ela falou assim, nossa, Bel, o que que você vai fazer e tal? Eu falei, vou fazer isso aqui e tudo. Aí ela começou, aí Deus falou assim, você fala pra ela. Porque ela vai gerar isso com você. Daí eu falei, mas não tem nem intimidade com ela. Aí eu falei assim, olha, Ele tem os Aline, né? Eu meios. falei, Aline, é o seguinte, Deus falou pra mim que algumas mulheres vão gerar esse projeto comigo. E é assim, ó, ele me deu isso, isso, isso. Aí ela começou a chorar. Aí ela falou assim, Bel, amém. Eu tô aqui para gerar isso aqui com. E a gente, desde então, a gente tem orado, né? A gente tem orado, às vezes a gente, né, conversa de madrugada. Era uma pessoa que eu não conhecia até então, Thiago. Foi a Não. partir dali, 40 De- dias pra cá. Deus tem, assim, as formas, porque às vezes você pensa assim, ai, vai ser essa pessoa. E Deus, às vezes, a pessoa que ele tem para te conectar, você ainda nem conhece. Que vai gerar com você, às vezes você ainda nem conhece, mas Deus vai colocar. Uma vez me chamaram para fazer uma Ah, palestra, né? E aí deixaram o tema aberto. E eu falei justamente sobre ansiedade. Eu não gosto muito de falar de ansiedade, porque eu já falo muito profissionalmente de aham. ansiedade. Mas uma coisa que eu aprendi naquele dia, porque tem muita coisa, quando você monta um conteúdo, você aprende com aquele Sim. conteúdo. Ele fala com você primeiro, né?
E foi justamente isso. Às vezes, a ansiedade ela vem para distrair a gente. Porque você tá pensando em alguma coisa que nem aconteceu ainda e tá perdendo um Exatamente. tempo remoendo Exatamente. algo que talvez nunca vai acontecer. Enquanto isso, Exatamente. sua vida passa e você perde o foco de onde era para você estar olhando. E as pessoas que Deus manda no seu caminho, você nem presta atenção. E às vezes essa linha talvez passasse. Então, e foi algo muito interessante, porque o que eu vi foi isso, assim, Deus está trazendo pessoas novas, né? Eu abri as inscrições, e eu sempre, quando eu abro inscrição para algo, isso eu tenho muito tranquilo em mim, eu faço, vai vir quem é para vir. Sim. Eu sempre tive isso, assim. Então, começaram a vir mulheres que nunca fizeram nada, nunca participaram de um café. Porque, assim, eu já fiz cafés para 400 mulheres, eu já fiz muita coisa aqui em Bauru nesses 4 anos. Então, assim, eu conhecia muitas pessoas. E Deus está trazendo pessoas novas. Porque eu tenho orado assim, Deus, me conecta com as mulheres que precisam voltar a gerar nesse tempo. Então, assim, ele está trazendo. Quem são elas? Não sei. Quem é as que ainda vão chegar? Eu Não sei. sei. Mas Deus sabe. E ontem foi muito interessante. Ele ministrou uma coisa para mim. Prepare a mesa. Né? Porque assim, eu sou muito detalhista nisso. Sim. Eu gosto de fazer coisa bonita. E aí eu falei assim, e vai ser meu aniversário também. E aí eu falei assim, nossa Deus, mas é meu aniversário. Eu pensei em fazer uns convites para algumas pessoas específicas. E Deus falou, não. Você não vai fazer convite para pessoas específicas. Você vai arrumar a mesa linda, com esses detalhes, com o que você quer fazer e tal. E assim, tem pessoas que você nem sabe quem é que vai sentar nessa mesa. Mas são as minhas filhas que eu pedi para sentar na mesa. Então, assim, eu ainda nem sei quem é. E hoje eu até falei na live, eu falei assim, algumas já fizeram inscrição, outras ainda não. E eu falei assim, mas o Senhor me pediu apenas para preparar. Sabe, igual aquele, né, eu falo, aquele rei, quando ele fala assim, né, vai lá e chama as pessoas que o banquete está aqui. Aí eles vão e chamam as pessoas. E aí me fala assim, estou muito ocupada agora, eu não posso ir. Ah, eu estou fazendo isso, eu não posso ir. E algumas pessoas que eu queria que estivessem nessa mesa falaram que estavam ocupadas. Que, ai, não vou poder, não vou conseguir e tal. E aí ontem o Senhor falou assim, Não era elas. não é para elas. Não E era pra aí, elas. esse texto continua. Aí ele fala assim: então vai lá, vai nos becos, vai nas ruas, vai não sei na onde e tal, e traz os cegos, traz os mancos, traz os aleijados e coloca na mesa. Porque essas pessoas eu quero que voltem a gerar. Então, assim, é algo que Deus tocou muito no meu coração nisso. Às vezes a gente faz algo e você não sabe, você tem uma ideia. Mas os pensamentos de Deus são muito maiores do que os Tem muito nossos. mais profundo, É né? muito mais profundo. Então, assim, a gente está começando aqui, né, um projeto do podcast. Você tem uma coisa em mente. Mas às vezes Deus tem outra É. coisa. E a gente fala assim, é uma questão de você aceitar submergir na água dele, né? Uma vez Exatamente. uma colega nossa, que é pastora e é psicóloga, ela falou pra Kate justamente essa frase: tudo depende de quão profundo você quer ir. Quanto profundo você aceita, porque é infinito. E quando Exatamente. a gente se permite, quando a gente se anula da gente mesmo, eu não queria voltar com o podcast, né? Eu já tinha definido, Aí, ó. eu já paguei a parede em casa. E um dia Deus falou pra mim, falou assim: "Não, você vai voltar, vai ser um formato diferente". Eu sou muito perfeccionista, né? A gente tava conversando. E ele falou: "Não, vai ser dois microfones que não funcionam em cima da mesa e num ambiente de natureza, com o passarinho cantando, com as crianças passando atrás. É isso. Não é pra cortar isso, não é pra, é pra ser isso". Sim. Falei: "Tá, mas pra quê?" Porque eu quero assim. E aí eu falei assim, pô, quem que vai ser as pessoas? Eu falei, eu vou te mandar. Aí ele mandou a Lu primeiro, falou assim, ó, a Lu vai ser. Aí eu combinei com a Lu, falei, você vai ser a primeira. Menti, Lu, desculpa. Não, não foi mentira, porque meu coração era que você fosse a primeira. Mas não era Sim. vontade de Deus. Aí eu Amém. chamei o Sérgio. O Sérgio também era pra ter gravado a semana passada, a gente não Não conseguiu deu. gravar. Aí eu conversei com você ontem, Jonte. Sim. E aí nós já estamos aqui. Estamos aqui já gravando. Então Mas você quando é pra ser, sabe, acontece. Tiago, eu falo assim, olha, desde que eu conheci vocês, eu vejo isso, assim. Eu vejo o coração que vocês têm em fazer, né? Assim, o amor, o cuidado nos detalhes. E assim, vai chegar, vai chegar no tempo certo, assim, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. E assim, às vezes as pessoas que você pensa que você ia acessar, não eram essas. Deus tem outras pessoas que estão precisando daquilo que você tem aí dentro, daquilo que você carrega,
né, da transformação que você gera. E é no simples, né? Quando você fala assim, eu era muito perfeccionista, eu queria assim. Eu É no também, simples. também era assim. E não E precisa Deus disso, fala, né? não, é o É o meu espinho na simples. carne, eu luto todo dia contra isso. Hoje mesmo já tentei reposicionar esse microfone 500 vezes. É o Mas, simples, ele vai nos usar no simples, ele vai nos mover, né, para onde ele quer mover agora, nesse sim. tempo, né? E então, assim, eu tenho certeza disso, né? E quando vocês, né, trouxeram tudo que vocês, né, estavam em mente, tudo. Aí eu até falei assim, nossa, mas eu vou fazer já amanhã, né? Tipo assim, né? Eu falei, bom, amém, vamos lá, vamos Pra fazer, mim também vamos, foi meio rápido, pra né? ser sincero. Foi muito assim. Falei, Tava bom, tudo vamos lá. descarregado, o microfone guardado sem bateria. Só tá pronto os microfones porque teve um colega de outra Aham, cidade que falou: vamos sim. fazer um projeto assim, assim, assim. Falei, eu vou fazer um piloto. Aí montei os microfones e tava pronto lá. Sim, e eu acho que é bem isso mesmo. E assim, não tem como a gente, né, como você falou, hoje você trabalha gerando essa transformação, né, nas crianças, mas existe como fala assim, um lar Que precisa antes, ser né, tratado. que precisa ser Não adianta tratado. eu reabilitar a mente de uma criança, tratar a mente da criança se os pais não estão prontos até para dar suporte para essa Exatamente. criança Porque dentro do quando a gente lar. fala assim, é como uma plantinha, né? Você tem uma plantinha, você ganha uma plantinha, você fala assim, nossa, plantinha linda e tal, você vai, cuida da plantinha, aí você vai e planta ela num lugar tudo sujo, tudo, né, desestruturado. O que que vai acontecer? Ela vai morrer. Então, assim, eu vejo isso. Deus te deu a capacidade de cuidar dessas plantas, mas Ele quer te levar na onde essa planta vai estar, porque senão ela não vai ter estrutura para ficar sozinha, né? É, eu mirei na planta, ele me deu um jardim inteiro. Exatamente aí. Ah, é bem isso. Exatamente isso. Então, assim, é pensar nisso. E quando eu tô aqui, né, dando a minha cara a tapa, eu sei que tem algumas mulheres que não vai gostar do que eu falei Ixi, aqui, vai. mas, assim, eu sofri para aprender isso. E quando você trouxe a proposta do cuidar, né, do ressignificar muitas coisas com as crianças, eu vejo isso. A gente, como mulher, a gente tem esse papel de parceria nisso. Por quê? Né? Até ontem eu conversava com uma amiga minha que tá com uma bebezinha novinha e tudo, aí a mãe, por quê? Ela tem 3 filhos. Eu queria fazer tal, não sei o quê. Eu falei assim, olha, você me procurou, você tá com ideias, eu acho que você tem muita capacidade, você tem conhecimento e tal. Eu falei assim, mas você já parou pra pensar se é a estação certa, né? Porque assim, eu falei, talvez eu vou falar uma coisa que você não quer ouvir. Né? E aí eu falei assim, só que assim, às vezes você fala assim, eu quero ganhar o mundo. Mas você já parou pra pensar que você é o mundo de alguém? É verdade. Porque você tem uma criança de 11 meses, você é todo mundo que ela conhece. É, esses dias aconteceu algo parecido comigo, com o Davi, né? Dentro do carro, porque a gente, não sei o que acontece na nossa família. E assim, eu já tive um Uno, já tive um Gol, agora eu tenho um Kwid. Não importa o Ah, carro, mas a gente tá dentro do carro, o negócio não começa a acontecer, né? E aí eu tava lá dentro do carro esperando a Kate abrir o portão pra gente lá. E aí ele falou assim, papai, por que que papai trabalha? Que agora ele tá nessa de CLT. Papai é CLT? Não ganha muito dinheiro. Você podia ser empresário. Eu falei, o papai também é empresário e eu não sou CLT. Mas tá bom, né? A criança não vai entender a diferença sim. estatutário para CLT, também Aham. não importa. Mas assim, ele falou assim, mas por quê que a gente não tem mais dinheiro? Né? Por que que você não tem mais tempo, mais dinheiro pra gente, pra comprar brinquedo, pra gente brincar, pra gente sair? Falei, simples, filho, porque a gente tem que fazer uma escolha na vida, né? Eu poderia ter todo o dinheiro do mundo, eu não preciso nem empreender, né? O trabalho que eu tenho hoje na prefeitura, eu trabalho no SAMU, para quem me conhece, a quantidade de plantão extra que se precisa, a falta de funcionários, se eu fizer plantão extra lá, eu Você faz resolvo saúde? minha vida tranquilamente. Só que eu escolhi ter menos dinheiro para ter mais presença. Sim. É uma escolha difícil, Sim. porque principalmente para o homem que é provedor, tem essa mentalidade provedora, você abrir mão de você ter uma estrutura financeira, segurança financeira, para você estar perto do seu filho, é difícil. Só que é o que ele precisava, e Sim. talvez é o que ele precisava ouvir para levar para a família dele, Sim. para a vida dele, entendeu? Uhum. Então, é uma frase simples, você abrir mão do dinheiro para ter presença. Sim. E às vezes essa presença, lá na frente, talvez te gere retorno, te gere mais dinheiro, mas não é ser interesseiro, é ser Sim. interessante. Exatamente. Então, eu não quero ser interessante para o mundo, eu quero ser primeiro interessante para minha esposa Sim. e para o meu filho. Que bom. Para Que depois a bom. gente poder É, transbordar isso é para o ser, é mundo, né? ser dentro, né? A Eu Kate fala preciso assim ser dentro.
A Kate fala muito com casais, né? Sobre Aham. casamento. E ela fala que quando a gente tem um problema no relacionamento com o marido ou com a esposa, é porque você tem um problema no relacionamento com Deus. Quando você tem um problema na empresa, é porque você tem um problema dentro de casa. E quando você tem um problema dentro de casa, significa que você tem um problema no seu espiritual. É uma coisa conectada com a outra. E não adianta a gente negligenciar. Eu poderia Sim. ser hoje, eu teria condições de estar estabilizado, ter uma ótima empresa, ter recursos para investir em todos os projetos que você conhece nossos, tranquilamente, né? Ter o capital de giro para fazer o que a gente quiser Aham. tranquilamente. Eu poderia fazer isso. Só que eu não ia perder meu filho. Sim, Eu falo exatamente. que eu ia chegar um dia e ia ter um homem com uma perna peluda abraçado na minha mulher. Eu falo, que é isso, mulher? E ela fala, calma, é o Davi. É, exatamente. E E a gente quantas pisca que ele já pessoas, cresceu. né, passam por isso, né? É o que eu falo. Então, assim, a gente entender a nossa estação, né? É o nosso momento agora, né? Então, assim, hoje eu tenho filhos pequenos, eles precisam de presença. É o que você falou, eu preciso da minha presença, de estar ali, de cuidar, de gerar, de ensinar. Isso eu não tenho como terceirizar. E é tão mais valioso, né? Porque assim, eu vejo por mim, né? Ele gosta de acampar. Eu ensinei ele a gostar de acampar porque eu gosto de acampar. E eu tenho oportunidade de vender um serviço no final de semana ou tirar aquele final de semana para acampar. E o serviço me ajuda muito financeiramente. Sim, Só que acampar traz tanta lição para ele de resiliência, de saúde emocional, de gestão de emoção, de tudo. Tudo, né? De vivência, sim. de natureza, de contato com Deus. E isso não tem dinheiro que pague. Exatamente. Então é a gente realmente pensar nisso, né? Pensar quais são as nossas prioridades, né? Aonde a gente está olhando, a gente está fixando ali o nosso olhar, o nosso TED, né? Tempo, energia e dinheiro, né? Eu falo assim, você quer saber as prioridades de alguém, né? Olhe para a agenda e para o cartão de crédito dela, né? Porque a agenda vai mostrar aonde você está dedicando seu tempo, e o seu cartão de crédito vai mostrar aonde você está Onde dando você seu está dinheiro, investindo. né? Então, são coisas que a gente precisa TED pensar. é tempo, dinheiro, Tempo, energia e dinheiro. energia e dinheiro. É verdade. Olha que legal. Bacana, gostei. É Como a isso. gente sempre aprende, né? Então, ó, vamos para finalizar. Faz um convite para as mulheres para participar do evento do dia 16, então. Pô, vamos lá, gente. Então, você, mulher, né, que sente que chegou o tempo de gerar, voltar a gerar. Gerar sonhos, gerar promessas, gerar projetos que talvez foram abortados aí no meio do processo. Chegou o momento, né, de você se conectar com outras mulheres que também estão vivendo essa estação, porque a gente precisa sentar nas mesas de mulheres que também estão vivendo a mesma estação que a gente, né? Mulheres que vão gerar com você, assim como Isabel, né? Quando Maria chegou gerando o maior propósito da humanidade, né? O que que ela fez? Ela acolheu, né? Porque Isabel já estava avançada no processo. Então, Deus enviou Maria lá para aprender com ela. Então, nós vamos ter mulheres em várias fases da gestação, né? Mas mulheres que estão gerando algo muito maior. Então, te convido, dia 16 de julho, vai ser o lançamento, né, do Geradoras, chamadas para gerar. Restam poucas vagas e As não é um poucas clichê, vagas. não é E aí eu uma, vou, uma jogada de marketing, é fato. para não falar que você é vendedora, né? Eu vou falar o que eu acho sobre isso. Não é qualquer mesa que você vai estar sentada, né? É a mesa que Deus escolheu para você. Então, se Amém. for para você, não faça loucuras financeiras, mas também não pense em dinheiro, porque no final das contas a gente gasta mesmo, né? Sim, Não é caro, exatamente. né? Não pense em dinheiro porque teve pessoas que teve a oportunidade de estar lá, mas estavam ocupadas. E às vezes Deus Exatamente. permitiu que você assistisse esse vídeo, que chegasse até aqui, porque é para você ser transformada, para você aprender no lugar onde, no espaço que é para vocês mulheres, sentar na mesa com mulheres que já tiveram experiência e aprender. Então vale a pena, É porque eu que isso. sou homem, tô louco pra ir. Eu já furei alguns eventos femininos em Bauru, Aí, mas eu ó. não ia me sentir confortável nisso, então eu não vou aparecer lá de bicão, fica Você tá tranquilo. vendo, hein? Mas eu sou louco pra isso. Mas eu não vou aparecer lá de bicão, mas dá vontade de ir. Nossa, se eu fosse mulher, eu ia. Então, se você que é mulher, não perca essa oportunidade, porque vai no meu lugar, depois me conta. É isso. E se você pudesse resumir tudo isso, ou deixar uma lição para quem está assistindo, seja homem, mulher, pai, mãe, adolescente, criança, noiva, seja quem for.
que você falaria para essa pessoa que está lá do outro lado, para a gente finalizar nosso bate-papo com uma mensagem Ai, para meu ela? Deus, olha aí, não foi nada ensaiado, hein, Não gente? foi. Bom, mas eu acho que é isso, né? Ajuste o seu foco, recalcule a rota, porque ainda dá tempo, né? Porque às vezes a gente está indo para um caminho e a gente olha e fala assim, nossa, não está fazendo mais sentido para mim. E tá tudo bem você recalcular a rota, né? Você pegar o caminho de volta e realinhar aquilo que realmente é prioridade e faz sentido para você. É isso. Bacana. Suas redes sociais, tem que falar isso, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Eu tô Minhas redes aprendendo ainda, sociais, gente. né? Hoje, né, eu tô mais com o Instagram mesmo, que é @belheld, né? O Held com H, né? Então, você segue lá, a gente tem compartilhado várias coisas. Quero em breve estar aí no YouTube também. Eu vou pegar esse casal para me ajudar. Já vou aproveitar que eu tô aqui com eles, Olha ó, lá, tá vendo? né? Já tá querendo explorar. Claro, né? Você acha que vai perder a Claro, oportunidade? claro, pode explorar. Não, a partir de agora você tá no YouTube, né? É isso Essa aí. gravação vai pro É isso YouTube. aí. E que seja só o começo de muitos Amém. projetos. Eu acredito que realmente 40 anos é um período de mudança. Amém. E que seja o primeiro de. Oi? Pode continuar, mas pede ponto. Não esquece de pedir pro pessoal também seguir você. Tá? Ah, pede você aí. Ó, a Kate quer pedir pra vocês me seguirem. Eu não sei qual que é o Arroba arroba. Enfermeiro da Mente ou Gente, Clube da Mente _ oficial no Instagram. Porque tem e as cópias, mas o oficial sempre é melhor, né? É exatamente, isso. mas não esqueçam que logo logo a gente também vai estar no Spotify, gente. Novidade chegando. Nem eu tava sabendo disso, mas tá bom. Se a menina do cabelo azul, que é a moça da É isso tecnologia, aí, falou, né? tá É falado. isso Então aí. logo no Spotify. E é isso aí. É isso aí. Até a próxima. E como eu sempre digo, fiquem com Deus e tchau.